Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos aprender a sintaxe básica do CSS e iremos também fazer uma introdução aos seletores. Os seletores, eles são praticamente a alma da sintaxe do CSS, pois precisamos selecionar uma seção de uma página ou um conjunto de elementos para aplicar uma determinada propriedade ou fazer a diagramação ali do seu site, né? A sintaxe básica do CSS é simples. Ela se divide em três partes: os seletores, ok? A propriedade e o valor, tá? O seletor, ele é a região ou elemento que vai ser selecionado para aplicar um estilo, né? Um exemplo aqui nós temos uma tag div, uma tag span, uma tag h1, uma tag header e por aí vai. É o elemento que vamos selecionar para poder receber alguma propriedade, tá? As propriedades são as regras de CSS que vamos passar para um seletor, né? Um exemplo: fonte, widget, color, position e por aí vai, tá? E o valor é a característica que iremos passar para essa propriedade. Um exemplo: se a propriedade é fonte, a característica pode ser Arial, pode ser 8px. Então a sintaxe básica do CSS é essa. Nós temos o seletor, ok, que é a região do site que estamos selecionando. Temos a propriedade e o valor que essa propriedade vai receber, ok? Bom, gente, para praticarmos os seletores, eu deixei no meu site um link com 5 exercícios. Então é só vocês entrarem no link que eu deixei aqui embaixo e baixar esse arquivo para o seu computador, tudo bem? Bom, gente, vamos começar aqui com o nosso primeiro exercício, tá? Nesse exercício, eu peço o seguinte: selecionar os textos envoltos da tag span e colocar em vermelho, tá? Lembrando que todos os exercícios nós temos o HTML e o CSS correspondente dele, tá? Para mim selecionar todos os spans e colocar em vermelho, nós vamos aqui no estilo 1.css, que é o CSS que está selecionado no exercício 1, e colocamos assim, ó, span, abre e fecha, tá? Color, head, tá? Ponto e vírgula. Lembra sempre, gente, após eu colocar qualquer propriedade, eu tenho que colocar o ponto e vírgula. Vamos salvar e vamos atualizar aqui o exercício 1 e note que todas as tags que estavam envoltas da tag span ficaram em vermelho, tá? Vamos partir agora para o exercício 2. Selecionar somente o primeiro e o segundo span e colocar em vermelho. Aqui nós podemos usar dois conceitos, né? Podemos usar o conceito de ID e usar o conceito de classe, tá? Nesse exercício nós iremos usar a classe. Então, se eu quero que só o primeiro e o segundo span estejam em vermelho, então eu vou colocar aqui dentro da tag span, eu vou colocar um class, ok? E vou colocar um destacado, tá? No primeiro span e no segundo span, ok? Então, dentro do HTML eu vou fazer isso. Se eu quero só selecionar o primeiro e o segundo span, então eu vou colocar uma classe dentro desses spans, tá? Aqui no estilo, para o CSS identificar que a propriedade vem de uma classe, nós colocamos um ponto e um destacado, ok? Abre e fecha. E a mesma coisa. Color, head, tá? Vamos salvar e vamos atualizar para ver se deu certo. Aí, note que só o primeiro e o segundo span agora eles ficaram em vermelho, como nós previmos que ia ficar, tá? Vamos agora para o exercício 3. Nesse exercício 3 nós temos duas divs, tá? E ele pede o seguinte: selecione o primeiro e o segundo span do primeiro div e selecione o segundo div inteiro. Para esse exercício nós podemos colocar o mesmo valor de classe, tanto para o span como para o div. Então, se eu quero o primeiro e o segundo span do primeiro div, então vou colocar um class igual a destacado. Posso até copiar ele aqui e jogar no segundo span.
e jogar no segundo div, porque eu quero que o segundo div inteiro fique dessa forma. E aqui no CSS vai ser a mesma coisa, um ponto para identificar que é uma classe e destacado, ok? Abro e fecho e vou colocar aqui, ó, color red, tá? Vou salvar e atualizar. Aí, os dois primeiros spans ficaram em vermelho e o segundo div inteiro ficou em vermelho, tá? Agora, nós temos o exercício 4. E o exercício 4, ele é praticamente uma cópia do exercício 3 completo, né? Nós temos aqui duas divs, tá? Os dois primeiros span e a segunda div estão com a classe destacado, ok? E o que o exercício pede? Temos o mesmo arquivo HTML e CSS do exercício 3. Agora modifique o arquivo CSS para que somente o primeiro e segundo span do primeiro parágrafo fiquem em vermelho. Observação: não altere o HTML. Então, gente, nesse exercício nós temos que fazer que só o primeiro e o segundo span do primeiro div fiquem em vermelho. E o segundo div inteiro não pode ficar em vermelho. Só que o exercício pede para mim não mudar o HTML, porque se eu retirasse aqui a classe destacado desse div, só o primeiro e o segundo span iriam ficar em vermelho. Então nós podemos mexer agora só no CSS, tá? E para isso dar certo, gente, nós temos que ser um pouco mais específico na hora que nós formos tratar aqui nesse CSS. Então aqui não está ponto destacado? Tá, né? Só que eu quero o quê? Eu quero só os spans, porque essa classe destacada ela está nos dois primeiros spans da primeira div e está na segunda div inteira. Então se eu restringir aqui por um span antes do ponto, a partir de agora só o span que tiver com classe destacada é que vai ficar em vermelho. Vamos ver? E olha só o primeiro e o segundo span que ficaram em vermelho. Agora, gente, vamos para um último exercício. Nesse último exercício nós temos essa primeira div repetida várias vezes, tá? E vamos ver o que o exercício pede. O primeiro parágrafo está repetido várias vezes. Somente o primeiro deverá ficar em vermelho. Aqui nós poderíamos usar o conceito de classe que nós estamos usando nos exercícios anteriores, tá? Mas para diferenciar um pouco, nós vamos usar o conceito de ID. O ID ele é bem parecido com a classe, mas ele se difere por ser um seletor único, podendo ter um único valor de ID por página carregada, né? Como em um banco de dados não pode existir dois IDs iguais, né? O ID ele tem que ser diferente. Aqui acontece a mesma coisa. E para colocarmos um ID, nós fazemos da seguinte forma. Aqui na div nós colocamos um ID e vamos colocar o nome de destacado nesse ID. No CSS, como que nós fazemos? Vamos colocar a div e para a gente referenciar que o que vai vir é um ID, nós usamos o jogo da velha, tá? E na frente o nome desse ID, destacado, ok? E vou colocar aqui dentro color red e ponto e vírgula. Salvo tudo e vamos atualizar. Aí, só o primeiro div ele ficou selecionado e ele ficou em vermelho, tá? Gente, esses exercícios simples foram para vocês terem um conceito um pouco maior sobre o CSS, sobre seletores, né? Eu quero que você procure usar esse exercício em alguns testes aí na sua casa. Pode baixar arquivos HTML da internet ou criar seus próprios arquivos HTML e vai testando, faça exercícios similares a esses que nós fizemos agora para poder aprender um pouco mais sobre o CSS, tá? Agora, gente, antes de nós terminarmos essa aula, eu queria falar com vocês sobre as regras gerais de nomenclaturas, né? Tanto para ID como para classe. O que nós podemos usar? Caracteres alfanuméricos de A a Z, tanto minúsculo como maiúsculo, e de 0 a 9. E também podemos usar os hífens, tá? O que eu devo evitar? Eu devo evitar o início com hífen, o início com underscore, o início com número.
e possuir também símbolo ou acentos e espaço nos seletores. Essas são as únicas coisas que nós devemos evitar quando nós formos criar uma classe ou um ID, tudo bem? Então, gente, esse vídeo está ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos ter um conceito mais aprofundado de seletores, tá? Guardem esses exercícios que nós fizemos, porque na próxima aula nós iremos usar ele. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha nas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito. E um forte abraço a todos e até a próxima.